Nós precisamos parar de achar e acreditar que a gente tem que alguma coisa quando se trata da comunicação da nossa ideia, do nosso projeto, do nosso trabalho ou até mesmo do nosso negócio no digital. E esse é o tema da conversa desse episódio do Sonhar Sem Limites podcast. E se tu não entendeste o que eu quero dizer com isso, fica aqui que eu vou contextualizar e vou explicar que vai fazer muito sentido. Alô, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Provavelmente, tu já ouviste, assim como eu ouvi durante muitos anos, ok? De vários gurus da internet, profissionais que trabalham com o marketing digital, que tu tens que fazer alguma coisa. Eu estou na internet a produzir conteúdo e de uma forma mais séria, digamos assim, desde 2017. Eu comecei com um blog, ok? Escrevia os meus textos, publicava naquele blog e assim. Eu simplesmente queria levar uma mensagem para as pessoas, eu simplesmente queria colocar aquele conhecimento, aquela aprendizagem que eu estava a ter na minha vida na internet para que outras pessoas tivessem acesso e transformassem a vida delas. Em 2019, eu começo o Sonhar Sem Limites podcast. Tivemos uma pausa entre 2021 até 2023, mais ou menos. Depois retomei em 2023 e estou aqui já com podcast há algum tempo, tanto se fores ver, são mais de 100 e tais. Estamos quase 200 episódios do Sonhar Sem Limites podcast, o que me deixa muito feliz. Mas nesse processo, nesse trajeto, aí na época da pandemia, ok? Mas aí para meados de 2020, eu comecei a investir muito em conhecimento sobre o marketing digital, porque até lá eu produzia o conteúdo, sim, nas redes sociais, no blog, e trazia muito conteúdo para essas plataformas, mas eu confesso que eu nunca tinha parado assim para aprender muito sobre estratégias de venda, sobre o marketing digital, sobre utilizar o digital de uma forma estratégica para comunicar o meu trabalho, aquilo tudo e tal, até porque eu via a minha produção de conteúdo não propriamente como um trabalho. Só que nesse processo, e foi algo que acabou por sim me frustrar muito, me deixar muito desiludida, muito perdida também, foi muito ouvir, olha, tu tens que... Eu até lembrei-me agora do exemplo, por isso é que eu estou a rir, porque as pessoas que eu procurava para me ajudar nesse sentido não eram pessoas, assim, aspas, eu vou colocar aspas aqui, não quero trazer polêmicas, mas já trazer uma polêmica parecidas comigo. Então, eram pessoas com tom de pele clara, com o cabelo liso e que começaram a ouvir muito essa onda em 2020, 2021, enfim, 2022, da imagem. Porque o cabelo mais curto que passa mais autoridade. Por causa da questão da água na taça, um batom vermelho e não sei o quê. E tens que isso, tens que aquilo, tens que. E eu comecei a ficar assim... a minha mente ficou uma confusão, provavelmente como a tua tá nesse momento ainda, não é? Porque são coisas que tu olhas e tu pensas... Não, já tive vários momentos em que essas pessoas, Edu, para dar certo, para funcionar, tu tens que mostrar mais a tua família. E eu não quero. Eu não quero mostrar a minha família. Entenda uma coisa, eu já trouxe isso para esse podcast, eu já falei nesse podcast algumas vezes. Eu escolhi essa vida de ter essa presença digital e utilizar o digital dessa forma de levar uma mensagem, um conhecimento para outras mulheres. A minha família não escolheu isso. E eles têm o direito de escolher ainda. Inclusive, há uma frase que diz que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. E eu levo isso muito a sério. Então, assim, se a minha família não escolheu isso e se elas não querem, não é,
esse nível de exposição, não é? Para que eu vou os expor nesse sentido? Não. Não. Eu não quero ter que abrir a minha privacidade, abrir a minha intimidade, meter as pessoas dentro da sanita comigo para dar certo. Entendes? Então, as pessoas, porque tens que mostrar mais o teu relacionamento. Eu não quero mostrar mais o meu relacionamento. O meu relacionamento não pode se tornar a mascote do meu trabalho no digital. Não é esse o meu foco. Até porque eu não falo necessariamente, ok, sobre relacionamento. O meu nicho não é sobre relacionamento. Porque tens que mostrar mais as tuas viagens. As minhas viagens são o meu trabalho. É o que, de certa forma não, financia e muito os meus projetos. Não é para que chamado. E são escolhas que eu precisei fazer, mas na altura eu estava muito, mas muito frustrada, porque incomodava-me, sabes? Tipo, mesmo que fazer esse personagem, agora está a mostrar tipo, a cara de todo mundo, mais alguém. Tipo, não quero. Mas são esses assuntos que conectam e relacionam. Ok? Podemos encontrar alguma coisa que realmente conecte. Inclusive, chegou uma altura que nós víamos muito as pessoas arranjarem animais de estimação. People are crazy. Estamos realmente a ficar loucos. A enlouquecer. Ou eu só viagem na minha cabeça? E eu olhava para aquilo, quando uma vez, eu me lembro bem, estava numa aula, numa live ou qualquer coisa do gênero, e a expert, a especialista, ela falava na questão de que ela foi colocar um pouquinho mais de queixo, para o queixo ficar mais afunilado e não sei o quê, porque isso dava não sei o quê no rosto e passava um ar mais de autoridade. E eu pensei, uou, eu não quero mexer no meu rosto, eu não quero fazer um pontiagudo aqui embaixo do meu rosto para passar nada. Eu não quero ter que alisar o meu cabelo para cortar num coisa mais curto, porque o cabelo curto passa mais autoridade. Isto não é quem eu sou. E eu preciso, em algum nível, trazer um pouco de verdade. Certo? Quem eu sou, desde muito pequena, dizia que não quer alisar o cabelo. De repente eu estou a alisar o cabelo simplesmente porque a minha imagem tem que isso, tem que aquilo. E quando eu comecei a ver algumas pessoas que se intitulavam, não é? Gurus, especialistas, isso, que alugavam carros de luxo para fazer vídeos, para aparecer aparecer nos stories, gravar uma campanha específica, fazer isso, fazer aquilo, a dar a entender que aquilo é dessa pessoa, com a teoria de que aquilo passava uma imagem de autoridade, fazia com que as pessoas confiassem mais e comprassem mais. Eu pensei, não. Não de todo. Então, vários desses tem que, acabou por quase assim, enlouquecer-me. E muitas, que é isso que eu noto hoje ainda, muitas mulheres que são boas naquilo que fazem, que são competentes, elas só não utilizam o digital para comunicar o trabalho delas, o negócio delas, aquilo que elas fazem tão bem feito, porque elas acham que elas têm que fazer essas coisas todas que eu também um dia achei que eu tinha que e só estava a me frustrar nesse processo. Então, o peso que esse tem que traz é muito grande. Tá, Edu? Mas então, se eu não faço essas coisas, né? Esses tem que realmente estão a deixar maluca. Porque eu não quero ter que mentir que eu tenho uma coisa quando eu não tenho. Eu não quero ter que mentir que
alguma coisa na minha vida é assim quando não é. Eu não quero ter que expor a minha família, o meu relacionamento. Eu não quero ter que agora arranjar um cão para aparecer nos meus stories e gerar mais interação e mais engajamento. Eu não quero isso. O que é que eu faço? Eu espero de verdade conseguir ajudar-te aqui nesse podcast. O que é que eu percebi ao longo do tempo? Muitas pessoas que até faziam tudo isso continuavam na mesma. Ou seja, então não era o corte Chanel. Então não era o batom vermelho. Então não era a taça. Então não era o carro de luxo fake. Ou melhor, alugado. Com dinheiro que muitas vezes não tinha. Não era a mansão. Não era. Certo? Muitas pessoas se deram bem assim. E bom para eles. Tranquilo. Só não é a nossa forma de fazer. Certo? Só não é a nossa forma de fazer. Então, se mesmo assim isso não faz diferença e se é algo que nos incomoda, nós que realmente queremos verdade e transparência naquilo que fazemos. Nós que realmente não queremos expor partes da nossa vida desnecessariamente para falar do nosso trabalho. Como é que a gente resolve isso? Primeiro ponto que eu entendi é, eu preciso entender quem é a pessoa que me interessa falar com ela. É o primeiro ponto. Edu quer falar com todo mundo, então nós já estamos a começar mal. Nós já estamos a começar mal. Porque todo mundo é muita gente. É muitas frustrações, é muitos medos, é muitos desejos, é muitos interesses, é muitas fases de vida, é muita faixa etária, é muita gente. Foco. E é engraçado porque é engraçado, né? É curioso e interessante que esse é um processo contínuo. Essa questão de refinar cada vez mais com quem eu quero falar. Essa questão de tentar conseguir alcançar um nível de maestria da pessoa que eu quero alcançar do outro lado é um ongoing process, ok? É um trabalho contínuo. Só que numa primeira fase, numa primeira instância, que é o que eu vou chamar aqui, eu vou sentar e eu vou... Sim, e olha que eu demorei muito para entender esse ponto aqui. Entender exatamente como é que eu fazia isso. E como eu disse, é um ongoing process. Ok? Mas quando eu entendo quem é a pessoa que está do outro lado, com quem eu quero falar... Já temos, assim, mais de metade do caminho feito. E por quê? Porque aqui vem outro ponto importante, não é? Aliás, antes até de tu entenderes quem é a pessoa que está do outro lado, eu diria aqui que o primeiro ponto é tu entenderes qual é o teu objetivo, ok? Qual é o teu objetivo a querer ter essa presença e essa comunicação digital. Porque eu trabalho com mulheres que têm um conhecimento e querem comunicar esse conhecimento no digital, ou querem pegar esse conhecimento e transformar num podcast, ou querem pegar esse conhecimento e transformar num infoproduto, que é um produto que é vendido digitalmente, ou uma mulher que quer fazer um evento presencial. Ok? O segundo tipo de mulher com quem eu trabalho é uma mulher que também quer comunicar alguma coisa utilizando o digital, também quer desenvolver essa presença no digital, mas essa mulher, ela tem um negócio. Ela é uma empreendedora ou ela é uma empresária. Ela tem concorrentes. Tem outras pessoas que fazem o mesmo trabalho que ela, mas que conseguem utilizar o digital como uma ferramenta de trabalho de facto e com isso conseguem trazer muito mais clientes e ela vê isso e ela pensa, nossa, a fulana trabalha com o mesmo que eu e se calhar até uma pessoa que ela dá super bem. Só que ela consegue, ela tem uma desenvoltura, ela está a conseguir captar muito mais clientes através dessa presença e essa comunicação dela no digital. Ajuda-me a fazer isso. Bora, a gente trabalha nesse sentido. Ok? E nesse processo é que eu vejo essas mulheres que têm muito medo desses tem quis que ainda continuam a ser falados, que elas devem
fazer. Eu acreditei durante muito tempo nisso, quando eu não deveria, fato, acreditar, mas eu acreditei muito tempo nisso e fiquei paralisada muito tempo nisso. E por isso é que hoje, para mim, poder ajudar as mulheres a fazerem esse trabalho, fazerem essa comunicação dessa forma muito, muito mais intencional e sem todos esses tenquis, ok? Que as paralisa, ok? Que as paralisa é extremamente importante. Então, a primeira coisa que eu diria, antes mesmo até de tu definir o teu público, é tu entenderes qual é o teu objetivo com essa comunicação daquilo no digital. Eu quero utilizar o digital como uma ferramenta para comunicar e divulgar o meu trabalho. Ok. Qual é o objetivo de querer utilizar o digital de uma forma mais intencional para comunicar o teu trabalho? Entendendo isso, ótimo. Segundo ponto, aí a gente entende quem é a pessoa que eu quero me conectar, com quem eu quero falar, quem eu quero alcançar. Quando eu entendo o porquê, ok, e eu entendo para quem, casou. O meu jogo fica muito mais simples. Não vou dizer fácil, mas simples. Por quê, Edu? Porque quando nós entendemos quem é a pessoa que me interessa falar, nós entendemos que essa pessoa tem certas particularidades, certas especificidades. E é com base nisso que eu trabalho. Eu entendo que essa pessoa ela tem alguns interesses, certo? Nós todos, enquanto seres humanos, nós temos os nossos interesses. Eu, por exemplo, eu não tenho grande interesse em séries. Por quê? Porque o meu tempo é muito limitado e eu ficar presa numa coisa que demanda de mim, assistir um episódio e vem um spoiler no final pro outro e ter esse compromisso para mim, pela minha vida, do jeito que é, com as coisas que acontecem à velocidade da luz e com a disponibilidade de tempo que eu tenho para todos os meus projetos e tudo, não cabe uma série. Mas eu adoro filmes. Então, podemos dizer que eu tenho muito mais interesses em filmes do que em séries. Logo, se alguém vier falar comigo sobre filmes, vai ter muito mais a minha atenção do que se ela vier falar comigo sobre séries. Entendes como tem aqui uma particularidade? Então, quando nós entendemos quem é a pessoa que está do outro lado e eu entendo quais são as particularidades, os interesses dessa pessoa, os gostos, e tu provavelmente, nessa confusão toda de tentativa, já ouviste falar que tens que definir o teu público-alvo, tens que definir a tua persona. Fato. Mas mais do que definir, eu gosto de pensar em desenhar. Eu gosto de pensar em literalmente como se eu tivesse a criar essa pessoa. Eu não estou a criar uma pessoa fake, ok? Digamos assim, não. Eu estou a me basear naquilo que eu conheço da realidade. Como é que seria uma pessoa nessa realidade? Lembrando que essa pessoa é um ser humano. Como ser humano, ela tem medos, ela tem algumas dúvidas, ela tem algumas dificuldades, ela tem problemas que ela atravessa. Quais são? E outro ponto importante aqui. Dependendo do que eu faço, ou seja, qual é a mensagem que eu quero utilizar essa minha comunicação digital para passar, dependendo do objetivo que eu tenho, eu vou focar-me, ok, nos interesses, nos gostos, problemas, whatever, da pessoa que está do outro lado que me interessa. Eu espero que eu já consegui explicar isso, tá? Que me interessa. Porque quando eu entendo o que nela que eu posso utilizar, ok? Como ferramenta de trabalho, sorry, mas a pessoa que tu queres alcançar, aquilo que são os problemas dela, são a tua ferramenta de trabalho. Porque é isso que tu vais resolver. Inclusive, no livro Segredos da Mente Milionária, uma das coisas que eu aprendi naquele livro é a forma como o autor, agora esqueci o nome. Eu sou péssima com o nome de autores de livros. Sorry, guys.
Agora eu estava a me lembrar o nome do escritor do Poder do Agora. Olha. Gente, tá, foca aí no... Foca! Mas nesse livro ele diz que o empreendedor é alguém que resolve problemas alheios. Quais são esses problemas alheios que aquilo que tu fazes resolve? E muitas vezes, sim, muitas vezes, as pessoas não conseguem responder isso. Eu durante muito tempo também não conseguia. Durante muito tempo eu ficava, gente, que problema é esse? Que coisa é essa? Eu não consigo resolver nada. Eu não sei. Ah, minha amiga, você tem alguma coisa que você faz bem? Você nunca parou para pensar nisso, sabe? Pensar nisso de uma forma mesmo estratégica, sabe? A gestora estratégica que mora em mim fala mais alto nesses momentos, né? Para quem não sabe, eu sou formada, eu tenho mestrado em gestão estratégica de empresas aplicadas ao ramo de turismo, que foi as empresas que nós utilizamos, que o meu curso utilizou como base para, enfim, fazer os estudos, apresentar os trabalhos, isso tudo. Mas essa parte estratégica, essa estratégica está dentro de mim e não tem como não pensar nisso. Porque quando eu começo realmente a ter essa visão estratégica da coisa, tudo faz sentido. E quando esses tem quis começam a aparecer, e eu sei exatamente com quem é que eu estou a falar do outro lado, começo a pensar, ok, isso aqui interessa a pessoa que está do outro lado? Porque lembrem, esse grupo de pessoas que estão do outro lado, é esse grupo de pessoas, ok? Com base naquilo que tu tens para oferecer, essas pessoas que estão forma no teu nicho de mercado, certo? Porque aquela pequena fatia do mercado onde essas pessoas estão concentradas, que é tua. Então, pensa comigo. Eu sou uma pessoa de zero ostentação, zero luxo, não alimento isso, certo? Uma pessoa que gosta disso e vem pro meu Instagram, ela vai pensar, boring, porque eu não alimento isso. Eu não mostro isso. Por isso é que eu digo, eu trazer a minha família, eu expor o meu relacionamento, eu trazer as minhas viagens como se eu fosse uma blogger de viagem ou como se eu fosse alguém que vende milhas, não faz sentido para mim e não é do interesse da pessoa com quem eu quero falar. Porque por mais que essas pessoas elas gostem de viajar, de fazer passeios, de conhecer o mundo, elas não querem ver o 360 de alguém a viajar. Pontualmente, eu partilho todas essas coisas. Pontualmente eu posso mostrar, por exemplo, a minha irmã, que é da minha família, mas como ela é fotógrafa, muitas coisas ela está comigo. Eu posso mostrar, sei lá, os meus sobrinhos, não é? Se eles vierem e tal, mas é tipo um story, dois, também acabou. Pontualmente eu posso trazer o meu namorado. Pontualmente e dependendo do porquê e do contexto, eu posso trazer isso. Então, tudo depende também disso, contexto. Eu vou saber contextualizar esse facto? Se eu vou saber contextualizar isso com algo que seja do interesse, que faça sentido para as pessoas que eu quero atrair, tudo bem, eu partilho. Se não faz sentido, se não tem interesse, para que eu vou partilhar? Para que eu vou partilhar isso? Imagina, tu és uma nutricionista, ok? Que acredita numa dieta low carb, digamos assim. Isso agora, gente, vou inventar aqui, trazer um caso assim bem hipotético. Imagina, tu és uma nutricionista que acreditas numa dieta low carb. Tu vais mostrar o tempo todo carboidratos? Não é? Não. A não ser que tu estejas a contextualizar isso em algo que seja do interesse de quem está do outro lado. Imagina, tu falas com um público vegano. Vira e mexe, você vai trazer carne para o teu perfil. Vai afastá-los, correto?
Porque são pessoas que, tipo, eles vão ficar naquela... Tá louca essa? Eu sou vegana e ela agora vira e mexe, tá... Toma aqui uma carne. Então, é isso que nós temos que entender. Tipo, as pessoas que eu quero que me sigam, o que é que elas têm interesse em? São pessoas que têm interesse em vegetarianismo. Acho que é assim que se diz, não é? Se não for, escreve aqui no comentário, tá? Não sei tudo. Então, se essas pessoas têm interesse nisso, é isso que eu vou mostrar para elas. Ah, Edu, mas eu só vou mostrar isso? Não. Quais são as outras coisas que lhes interessam? Quais são os outros assuntos que se interlaçam, que fazem sentido? Como é que eu posso contextualizar e trazer alguma coisa que de repente faça sentido para mim, mas que eu quero que elas entendam o porquê que isso é algo que eu valorizo? Aí faz sentido. Se eu não consigo fazer essa distinção e entrelaçar os assuntos uma coisa na outra, eu vou estar a distanciar as pessoas que eu gostaria de aproximar. Se o meu público não gosta de ostentação, eu vou começar a ostentar. Se o meu público é um público que não ostenta, eu vou começar a ostentar. Se o meu público é um público que valoriza muito mais uma beleza mais natural, que não acredita tanto em procedimentos estéticos, por exemplo, eu vou começar a fazer isso. Se eu fizer, eu vou atrair outro tipo de pessoas, mas eu vou afastar o tipo de pessoas que eu quero atrair. Entendes? Então, é sobre, de verdade, tu seres verdadeira contigo, mas pensares tão bem em quem está do outro lado. Pensares também em quem está do outro lado. E muitas vezes também é sobre eu sair da minha zona de conforto, mas eu não me atirar de um precipício. Nós saímos da nossa zona de conforto. Óbvio. Óbvio. Nunca vais me ouvir dizer aqui, nem nenhum, ok? Que tu deves te manter onde tu estás confortável. A gente não cresce no conforto, não. A gente cresce no desconforto. Mas tudo na vida tem um limite. Nós, enquanto seres humanos, somos seres limitados. Então, se nós somos seres limitados, todo o resto tem limite. Certo? Então, eu vou... estico até o meu limite. Pensa como um alongamento. Quando nós estamos a alongar, nós não vamos alongar. Ai, não, está-me a doer tudo e tal. Eu estou a romper um músculo, eu vou continuar. Não. Eu vou alongar até o meu limite. Eu vou tentar respirar e voltar a forçar um pouco mais até o meu limite. Exato e igual. Todos os dias, indo um pouquinho além desse limite, eu chego longe. Mas eu não posso chegar no primeiro dia já que... não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu estou a rir porque eu me lembrei agora do filme do Black Panther, o primeiro, em que um Baku, que acho que é assim que se chama, quando o Black Panther... supostamente, alegadamente, não é? O T'Challa morre no combate, no ritual combat ali, que vai a mãe dele, a Nakia e a irmã, com a flor a querer que um Baku tome, não sei o que e tal, e vai o agente da CIA, não é? Acho que era a CIA, com eles. E ele começa a tentar falar qualquer coisa e ele começa a latir. E é uma parte que ele diz: I will not tolerate, ou qualquer coisa do gênero, certo? Pronto, eu lembrei-me dessa fala, gente. Tá, sorry. Eu já disse, eu gosto de filmes. E esse é um dos meus favoritos por motivos óbvios e não só, tá? Mas pronto, é isso, sabe? Não adianta. Nós estamos a nos esforçar para mostrar algo que não só não nos deixa confortável, mas como não é algo que vai nos ajudar a alcançar os nossos objetivos, não é algo que vai se conectar com o nosso público. Para quê? Não faz sentido. Então, todos esses tem que,
Dá uma respirada, sabe? Respira. E agora olha só para aquilo que faz sentido e olha principalmente para com quem tu queres falar. Para quem? Quando eu estou a trabalhar a comunicação, normalmente eu olho muito para os 4 pilares que formam a comunicação, não é? Que é a mensagem, né? Mensagem que a pessoa quer passar. O canal, não é? Ou seja, por onde é que a gente vai passar essa mensagem. O receptor, ou seja, eu olho para a mensagem, o receptor, ou seja, a pessoa que vai receber a mensagem. Quem? Para quem é essa mensagem? Ok, o que eu quero falar? Com quem é que eu quero falar, certo? Quem sou eu para falar, ou seja, o emissor. E o 4º pilar é o canal. Aí eu olho, tá, por onde é que a gente vai utilizar para veicular essa mensagem? Comunicação é tão simples quanto isso, é um pouquinho mais complexo que isso, mas é tão simples quanto isso. Por isso é que eu quero que tu saias daqui deste episódio de verdade refletindo sobre se esses tenquis que as pessoas te disseram e que deixou-te completamente frustrada, com medo de comunicar, completamente paralisada, sem saber por onde ir, completamente perdida. Primeiro, por que eles te deixaram desconfortáveis? Certo? E depois, se realmente não faz sentido para ti, para tu veres por esses viés. Eu acho que eu há muito tempo não trazia um podcast tão educativo, se é que eu posso assim dizer, a tentar ensinar alguma coisa. Normalmente trago mais reflexões e provocações, mas de verdade, esse tem que ir, sério, estava-me a irritar muito, até porque ultimamente eu tive uma reunião com alguém que quer a minha ajuda nesse sentido e que ela, mas as pessoas disseram que eu tenho que ir, porque eu já ouvi que eu tenho que ir, e eu pensei, cansada desses tenques. Sabe? Tu cansada, você tem que, isso não tem nada, tá? Você tem que saber com quem você tem que falar, quer falar, quais são os interesses dessa pessoa e criar e passar a mensagem sobre aquilo que tu fazes com base naquilo que são as dúvidas, os problemas daquela pessoa que tu resolves e tu queres ajudar a resolver, sabe? É tão simples quanto isto, tá? Não é assim tão fácil, por isso é que eu sei que muitas vezes fica complicado a gente fazer isso sozinho e tal, mas não é assim tão complexo. Então, essa ideia do tem paralisado muitas profissionais que são boas, que são competentes, que fazem um trabalho magnífico, ok? No mundo físico e que têm deixado espaço para que pessoas que não são assim tão competentes, que não fazem assim tão bom trabalho, que como meu namorado diz, é muito mais publicidade do que show, ok? Utilizem o digital para fazer toda essa publicidade e na hora não fazem assim um grande trabalho. Essas profissionais boas, esses profissionais competentes, que eu acredito sinceramente que tu sejas uma dessa pessoa, não tem utilizado o digital dessa forma intencional para comunicar o que tu fazes tão bem, o que tu fazes tão bem feito no físico por causa de todas essas regras do tem que, por causa de todo esse medo. Isso precisa acabar. Porque o digital tem o potencial enorme de ampliar aquilo que tu já fazes tão bem para mais pessoas e fazer com que, obviamente, tu consigas alcançar os teus objetivos profissionais e pessoais. E eu espero que com esse podcast eu tenha te ajudado de alguma forma, porque é algo que fez muito sentido para mim, algo que mudou muito o meu jogo quando eu entendi, ok? E tranquilizou-me muito mais para aquilo que eu partilho, pela forma como eu partilho, pela forma como eu entrego. E como eu disse, é um ongoing process, é uma aprendizagem contínua. Mas eu sei que isso que eu sei, que eu aprendi, que eu ajudo outras mulheres, pode te ajudar também. Ok? Se tiraste alguma coisa daqui, se quiseres partilhar alguma coisa, os comentários estão aqui para isso. Vai ser para mim um prazer enorme ler e poder responder e poder ajudar de alguma forma. E se tu ficaste a pensar, nossa, Edu, tá, e como é que eu faço então para ter-te nesse processo, a fazer essa construção comigo junto, a ajudar-me nesse processo? Provavelmente aqui na descrição vais encontrar algum link, ok? Que tu podes ter esse contacto comigo, chamar-me, ou melhor,
podes ir ao meu Instagram e mandar-me uma mensagem no direct, que vai ser um prazer para mim conversar contigo, perceber quais são os teus objetivos, em que momento é que tu estás, se faz ou não sentido, para nós fazermos essa construção juntas e logo vemos se somos o match para fazer esse trabalho juntas de direção, orientação e acompanhamento nesse sentido, tá bom? Estrela, se tu gostaste desse episódio, se esse episódio fez sentido para ti, se tu sabes de alguma mulher que seja tão boa e que não esteja a utilizar o digital de uma forma intencional por causa de todas essas regras que estão a ser... ia dizer outra palavra, mas não. Que estão a ser... disseminadas pela internet, envie esse episódio para ela. Pode ser que esse episódio faça sentido e ajude a ela também nesse processo, ok? Eu vejo-te na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!